Amém. Em nenhum momento saímos desse espírito. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Então continue você naquele mesmo espírito de louvar a Deus. E eu vou convidar a pastora Sucena para nos direcionar neste momento com louvores e adoração. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Amen. Amém. Já fugimos de já. Amen. We are going to enter directly in the word O pastor diz que vamos entrar diretamente na palavra because of time. por causa do tempo. Amen. Amen. Yeah. Most of us we arrived very late today, Muitos de nós chegamos tarde hoje. so we want to gain a bit of time. Então, queremos ganhar um pouco do tempo. Amen. Let's just stand up together. Vamos todos levantar. We'll just sing one worship chorus. Vamos cantar uma adoração. What we want more is to obey the Holy Spirit. O que nós queremos mais é obedecer o Espírito Santo. Amen. Amém. I want you to know that even us when we are not here, Holy Spirit is here. Queremos vocês que saibam que mesmo se nós não estarmos aqui, o Espírito Santo ele está aqui. Don't depend on the program. Não dependa do The programa. program is with the Holy Spirit. O seu programa é com o Espírito Santo. Spend time with Him Passe tempo com ele, in His presence. na presença dele. Amen. Eu quero mais te amar, Jesus. Encha-me da sua graça e amor. Quero mais te amar. Eu quero mais te amar, Jesus. Enche-me. Encha-me da sua graça e amor. Quero mais te amar. Eu quero mais te amar, Jesus. Enche-me. Encha-me da sua graça e amor. Eu quero mais Eu obedecer. quero mais obedecer, Jesus. Enche-me. Encha-me da sua graça e amor. Hallelujah. Amém. Let's take our seats. Thank you. Vamos tomar os nossos assentos e muito obrigado. Want to thank for the church leaders who are here. Quero agradecer a todos líderes aqui presentes. For my wife who is translating. Também quero agradecer a minha esposa que está a traduzir, Pastor Meki, Pastor Lacena, ao pastor Meki e à pastora Sucena for being with us today. por estarem conosco hoje And also for all of you who are here. e por todos vocês que estão aqui And all those who are watching online. e todos aqueles que estão a assistir online. Today we are beginning the book of Romans. Hoje nós começamos com o livro de Romanos. Amen. How many are ready to enter into the book of Romans? Quantos estão prontos para mergulhar no livro de Romanos? Amen. Last year we did the book of Hebrews. No ano passado nós estudamos o livro de Hebreus. It was quite tough, Foi difícil, but we managed. mas conseguimos. Now we are entering the book of Romans. Agora entramos no livro de Romanos. This is on our Sunday services. Isto vai ser nos cultos de domingo. But daily we are in the book of Luke. Mas nos dias da semana nós estamos a meditar, ou diariamente, todos os dias, estamos a meditar o livro de Lucas. And today we are in Luke chapter 14. E hoje estamos no livro de Lucas capítulo 14. Yeah, but let's go to the book of Romans. Mas então vamos para o livro de Romanos. I want you to take your Bible, Eu quero que você leve a sua Bíblia, take your notebook. leve o seu caderno de anotações. I've said this year is not for you not to be taking notes. You need to take notes. E falei já de antemão que este ano é para você tomar notas. To take notes of what the Holy Spirit is speaking in your heart. Anotar aquilo que o Espírito Santo ele fala no seu coração. Okay. Now, Romans is a letter. Então, Romanos é uma carta. Who has written a letter before? Quem já leu uma carta aqui antes?
Who has written? Quem já escreveu uma carta? Amen. Today everything is on WhatsApp. Hoje tudo é no WhatsApp. Dating is on WhatsApp. Namoro é no WhatsApp. Amen. Some time back, No passado, everything, people are writing letters as pessoas escreviam cartas to their loved ones. para os seus amados. Now today, the culture of letters is going. Hoje a cultura de fazer cartas já não existe mais. Now there are emails today. Agora existem e-mails. But the book of Romans was the letter that Paul wrote to the believers in Rome. Mas o livro de Romanos é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para os crentes na igreja que estava em Roma. Now, if you have written a letter before, Então, se você já escreveu uma carta antes, you don't go direct to the issue. você não vai diretamente ao assunto. Amen. First, you need to begin with an introduction. Primeiro você começa com uma introdução. So Paul also in this letter Então, o apóstolo Paulo também na sua carta, is going to begin with an introduction. ele começa com uma introdução. So today, Então, I hoje, just want to look at this introduction of Paul nós queremos olhar para esta introdução do apóstolo Paulo, from verses 1, chapter 1, verse 1 to verse 7. do capítulo 1, versículos 1 até 7. So if you are in the book of Romans, Então, se você está no livro de Romanos, let my wife read from verse 1 to verse 7. eu vou proceder à leitura do versículos 1 até 7. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. All right. So I said this is a letter. Eu disse que é uma carta. So this is Paul's introduction. Então esta é a parte da introdução do apóstolo Paulo. So in his introduction, Na sua introdução, he's going to introduce three things. ele apresenta três coisas. Amen. First, he's going to introduce himself. Primeiro, ele se apresenta. Then he's going to introduce the gospel. Depois apresenta o Evangelho. And then he's going to introduce Jesus E Christ. depois apresenta a Jesus Cristo. And then he's going to end with a greeting to the Romans. E termina com uma saudação aos romanos. So let's begin with his introduction. Então começamos com a apresentação que ele faz. When Paul introduces himself, Quando o apóstolo Paulo ele se apresenta, in verse 1, no versículo he 1, says, Paul, a bond servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God. ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. So he has never been to Rome. Ele nunca esteve em Roma, He has never met the Romans. nunca havia encontrado pessoalmente os So romanos. he's presenting himself to them. Então ele se apresenta aos romanos. And the first thing he says, E a primeira coisa que ele diz, Paul, a servant of Jesus Christ. diz Paulo, servo de Jesus Cristo. That's one thing he says about himself É algo que ele fala sobre ele mesmo, as he introduces himself. assim que ele se apresenta. Now, Paul was truly a servant of Jesus Christ. Então Paulo era verdadeiramente o servo de Jesus Cristo. Amen. When you read in Acts chapter 21, verse 13, Quando você lê no livro de Atos, capítulo 21, verse 13, capítulo 28, versículo 21, capítulo 21, versículo 13, let's go to Acts 21, verse 13. podemos ir para lá? O livro de Atos, capítulo 21 e versículo 13.
Atos capítulo 21, versículo 13. You can begin reading from verse 11 to 13. Você pode começar a ler a partir de versículos 11 até 13. Okay, maybe somebody can read from the crowd. Alguém da multidão pode ler? Atos capítulo 21, começando a leitura de versículos 11 até 13. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 21, no seu versículo 11 a 13. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. 12. E ouvindo nós isto, rogamos-te, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. 13. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Amen. So, this is Paul. Este é Paulo. The Holy Spirit said O Espírito Santo falou para ele he's going to suffer in Jerusalem. que ele iria sofrer em Jerusalém. And they tried to stop him. Tentaram parar a ele, impedir a ele de ir para lá. Aqueles que amavam a ele. And he said, I'm a servant of God. E ele disse: Eu sou servo de Deus. I'm not only ready to suffer for Jesus, Não estou somente pronto para sofrer por Jesus, but I'm ready to die for him. mas também estou pronto para morrer por ele. So listen, Então escutem. to be a servant of Jesus, Ser servo de Jesus, there are two things here. há duas coisas envolvidas. God calls you to be a servant, Deus te chama para ser servo, but you choose to be a servant. mas você também escolhe ser servo. Amen. The one who called Paul into the ministry Aquele que chamou Paulo para o ministério is Jesus Christ. é Jesus. He called Paul to be a slave of Jesus. Chamou a Paulo para ser o escravo de Jesus. But Paul himself also Mas o próprio Paulo também, dedicated his life as a ele servant of God. dedicou a vida dele como servo de Deus, That I'm going to serve God until my death. dizendo: Eu vou servir a Deus até a minha morte. So to be a servant Então ser servo is a decision you make. é uma decisão que você toma. Amen. It's not just a calling in your life. Não é somente um chamado na sua God vida. does not just pick you and call you to be. Deus somente não te levou e te chamou para você ser servo. Amen. It's like being a worker. É como ser um trabalhador. You can be employed. Você pode ser contratado, Amen. But to be a worker, mas para seres um trabalhador, a genuine um worker, trabalhador genuíno, comes from the heart. isto vem de dentro do seu coração. Amen. That's why you can have teachers today. Por isso você hoje pode ter professores, You can have doctors. podemos ter doutores, You can have people who work, podemos ter pessoas que but they trabalham, are not professional. mas que não se comportam como pessoas profissionais. Amen. Because they do that work because they were just hired. Porque eles fazem aquele trabalho somente porque foram contratados. But there are others who do it because they understand is what I need to do. Mas alguns fazem porque eles entenderam que é isso que eu tenho que fazer. So Paul was a Então, servant of Jesus. Paulo era servo de Jesus Cristo, Not just because God called him to serve, não somente porque Deus o chamou para servir, but himself he made a decision. mas ele mesmo tomou a decisão. I am a servant of Jesus Eu sou servo de Jesus. until my death. Até a minha I'm a morte. servant of Jesus. Eu sou servo de Jesus. Hallelujah. So make a decision. Então você tome uma decisão. This is not something by magic. Não é algo que acontece por magia. Amen. Where God is going to catch you by force Onde Deus ele vai te levar à força and he say, come and serve me e here. dizer: venha me servir aqui. No, God does not work like that. Não, Deus ele não trabalha assim. Amen. You yourself make a decision. Você mesmo toma uma decisão.
Even the Holy Spirit Mesmo o Espírito Santo, was trying to warn Paul. ele tentava advertir ao Paulo: Where you are going, lá onde você vai, you are going to die. você vai morrer. But Paul said, Mas Paulo, ele disse: I don't care about dying. eu não me importo com a morte, Amen. Because I've made them my personal decision. porque eu tomei a minha decisão pessoal. The first part, God calls him A primeira parte, Deus chama a to ele be a servant. para ser servo. But the second part, Mas a segunda himself, parte, he has to accept. ele mesmo teve que aceitar: I'm a servant of God. eu sou servo de Deus. Now it moves from being called by God. Agora já sai da questão de ser chamado por Deus. He made it to become personal. Agora tornou-se algo pessoal. Serving God became personal. Servir a Deus se tornou algo pessoal. Hallelujah. Such that even when the Holy Spirit said, you are going to De die. forma que até mesmo quando o Espírito Santo advertiu a ele, dizendo que vai morrer, Paul said, I'm ready to go and die. Paulo, ele disse que eu estou pronto para ir morrer. Amen. Amém. Because serving the Lord became something personal to him. Porque servir a Deus se tornou algo pessoal para ele. And that's what it needs to become for you also. E é o que tem que ser também para ti. Amen. Sometimes we wait to be called Às vezes, nós esperamos ser chamados for us to be able to serve. para nós sermos capazes de servir. We wait to be called Esperamos ser chamados for us to worship. para nós adorarmos. We wait to be called Esperamos ser for us chamados to pray. para nós orarmos. Não. Amen. Paul made this ministry to become his personal ministry. O apóstolo Paulo fez com que esse ministério se tornasse o ministério dele pessoal. So, if you are a servant of Jesus Christ, Então, se você é servo de Jesus Cristo, in whatever area God has called, em qualquer área que Deus te chamou, make it personal. que seja pessoal para ti. Amen. Make it personal. Que seja pessoal. Don't wait to be called. Não espere somente pelo chamado. What you have called to do. Aquilo que você foi chamado para fazer, faça. And that's what Paul. This is how Paul is a servant of Jesus Christ. É desta forma que Paulo era servo de Jesus Cristo. Amen. And me, I desire to serve Jesus like the way Paul was. E eu desejo servir a Jesus da forma como Paulo fez. That's why when he began the letter, Por isso, quando ele começa a he carta, says, Paul ele diz: Paulo, is servant of Jesus Christ. servo de Jesus Cristo. And then another thing he said, E outra coisa que ele diz, Paul called to be an apostle. ele diz: Paulo, chamado para apóstolo. Now, why is it important that Paul should mention that he's called to be an apostle? Então, por que é importante ele mencionar aqui que ele é chamado para ser apóstolo? Now, the people who are establishing doctrine As pessoas que estavam a estabelecer a doutrina in the church na igreja were apostles. eram os apóstolos. Amen. Even when they were replacing Judas, Mesmo quando foram substituir os Judas, in Acts chapter 1 verse 22, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 22, they had to choose a man who had walked together with Jesus. tiveram que escolher um homem que havia andado também com Jesus. Amen. This was the condition Esta é que era a condição for an apostle. para um apóstolo. Now today we have many apostles. Hoje nós temos muitos apóstolos. Of course we never walked with Jesus. Nunca andamos com Jesus. We never walked with Jesus. Apóstolos que nunca haviam antes andado com Jesus, ou que não andaram com The Jesus. condition for an apostle Mas a condição para apostolado was somebody who walked together with Jesus. era ser alguém que andou com Jesus. Amen. So in 1 Corinthians 9 verse 1, Então, no 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 1, let's read quickly 1 Corinthians 9 verse 1. vamos ler rapidamente o livro de 1 de Coríntios, capítulo 9, Verse 1. versículo 1. 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Read until verse 2. Pode ler até o versículo 2. Assim diz a palavra do Senhor, no 1 Coríntios 9, 1 até 2. Não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso. Não sois vós a minha obra no Senhor? 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós.
porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Amen. So Paul was always defending his apostleship. Então, o apóstolo Paulo, ele sempre defendia o seu Why apostolado. was he doing that? Por que ele fazia Because isso? without him being an apostle, Porque se ele não fosse considerado um apóstolo, then he had no authority to establish doctrine. então ele não teria nenhuma autoridade para estabelecer doutrina. Amen. Because the ones who were establishing the doctrine of the church, Porque aqueles que estabeleciam a doutrina da they igreja were apostles together with those who walked with Jesus. eram apóstolos juntamente com aqueles que andaram com Jesus, Including the brothers of Jesus, incluindo os irmãos de Jesus, James and Judas. o Tiago e Judas. Also, they were in the group of the apostles. Também eles estavam no grupo dos apóstolos. Amen. So, Paul is saying, I'm an apostle. Então Paulo ele diz: eu sou apóstolo, Because if he's not an apostle, porque se eu não for apóstolo, then the things he's writing to the Romans, então as coisas que estiver a escrever para os they romanos won't be accepted. não serão aceitáveis. Amen. The authority is using to write to the Romans A autoridade que ele está a usar para escrever para os romanos is the authority of an apostle. é a autoridade de apóstolo. Now, did Paul walk with Jesus? Paulo, ele andou com Did Jesus, he meet Jesus? ele encontrou-se com Jesus. In the book of Acts, yes, he met with Jesus. No livro de Atos, sim, ele se encontrou com Jesus. Amen. And that became his defense of his apostleship. E isso se tornou a sua defesa, a defesa do seu apostolado. Amen. Amém. Because whatever he could write, Porque tudo que ele escrevesse, look at these 13 books in the New Testament. They are written by olha, Paul. 13 livros do Antigo Testamento foram The New escritos, Testament. perdão, do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo. Amen. Amen. Now, to have this authority Então, para ter essa to autoridade teach, de ensinar, he needed to be an apostle. ele precisava ser um apóstolo. And so he continued to defend his apostle. Então, ele continua a defender o seu apostolado. That's why he introduces himself as an apostle. É por isso que ele se apresenta como um apóstolo para Jesus Cristo, ou servo de Jesus Cristo. And the other things he speaks about himself is separated to the gospel of God. E a outra coisa que ele fala é de que ele está separado para o Evangelho de Deus. Amen. The preaching the gospel for Paul became his career. A pregação do Evangelho para o apóstolo Paulo se tornou a sua carreira. Just like somebody may choose to be a doctor, Tal como alguém pode escolher ser um doutor, can choose to work as a teacher. pode escolher trabalhar como um professor. Paul was called to work as an apostle full time. O apóstolo Paulo foi chamado para ser apóstolo no tempo inteiro, tempo integral. Amen. Amém. That was his life. Era a vida dele. So these are the three things he introduces about himself. Então são essas três coisas que ele apresenta sobre ele mesmo. He's a servant of Jesus Christ. É servo de Jesus Cristo, He's called to be an apostle. chamado para ser apóstolo And is set apart by Jesus Christ for the gospel. e é separado por Jesus para a pregação do Evangelho. Amen. Now, what is the gospel? Então, o que é Evangelho? This is the next thing Paul is going to introduce. É a coisa a seguir que o apóstolo Paulo ele vai introduzir. In verse 2, No versículo 2, the gospel which he promised before through his prophets in the Holy Scripture. o Evangelho a qual foi prometido antes pelos profetas nas Santas Escrituras. And in the beginning of verse 3, concerning his son Jesus Christ our Lord. E começando no versículo 3, acerca do seu Filho, Jesus Cristo. Okay, so he introduces the gospel, Então, ele apresenta o Evangelho, that the gospel is about Jesus Christ. de que o Evangelho é sobre Jesus Cristo. Amen. Because he was separated for the gospel. Porque ele foi separado para o And what Evangelho. is the gospel? E o que é o Evangelho? The gospel is the good news about Jesus Christ. O Evangelho é a boa nova sobre Jesus Cristo. And this good news about Jesus E Christ esta boa nova sobre Jesus Cristo was announced a long time in the Old Testament. foi anunciada há muito tempo no Antigo Testamento. Amen.
This is what Paul talks about the gospel. É o que o apóstolo Paulo fala sobre o evangelho. The good news we receive today, Então, a boa nova que nós recebemos hoje salvation in Jesus Christ. de salvação em Jesus God Cristo, started announcing it a long time ago in the Old Testament. Deus começou a anunciar há muito tempo no Antigo Testamento. Jesus was prophesied long time ago in the Old Testament. Jesus, ele foi profetizado há muito tempo no Antigo Testamento. Amen. So the gospel comes from a long way. Então, o evangelho vem de um longo caminho. There are many scriptures I can share with you which have prophecies about Jesus Christ. Tem muitas escrituras que eu posso partilhar consigo que são profecias sobre Jesus Cristo, Amen. Including Isaiah 53. incluindo o próprio Isaías 53. So, it is this gospel Então, é este mesmo evangelho in which Paul was called to wait for this gospel em que o apóstolo Paulo foi chamado para trabalhar for all his life. em toda a sua vida. Amen. If God can call you today Se Deus te chama hoje to wait only for the gospel, para trabalhar somente para o evangelho, can you accept? você pode aceitar? Amen. Paul was a servant of Jesus, Paulo, ele era servo de Jesus, called to be an apostle, chamado para ser apóstolo, set apart. separado. You see that in Acts chapter 13. Nós vemos isso no livro de Atos, capítulo 13. Set apart only for the gospel. Separado exclusivamente para o evangelho. Me, I always say, Eu digo, when people finish their grade 12, quando as pessoas terminam a 12ª, why is it that always what we dream is worldly careers? por que o que nós sonhamos sempre é sobre carreiras seculares? Amen. Why don't we dream also to live only for the gospel? Por que não sonhamos também para vivermos para o evangelho? Amen. God has separated me for the gospel. Deus me separou para o I evangelho. finished my grade 12. Terminei a 12ª. Go study theology. Fui estudar a teologia. I'll go study theology. Perdão, terminei a 12ª. Perdão. E Deus me chamou, vou estudar a teologia. And that's what I'm going to do for life. E é isso que eu vou fazer para a minha vida. Now, it's not every time Não é sempre I want to be a teacher, que eu tenho que ser I professor, want to be a nurse, tenho que ser I want to enfermeiro, be a doctor, tenho que ser doutor, I need to be in this field. tenho que estar nesta área. All those things just about money. Porque tudo isso é sobre dinheiro. Amen. Now, if you compare money with the gospel, Então, se você compara o dinheiro com o evangelho, yes, we can work for money. sim, podemos trabalhar para o dinheiro. We can live for money. Podemos viver para o dinheiro. But when you die, you leave your money. Mas quando você morre, você deixa o seu dinheiro. Amen. But Paul said, Mas Paulo, ele my disse, life now is for Jesus. a minha vida agora é para He was a Jesus. Pharisee, Era um fariseu, but he considered all those things useless. mas considerou tudo aquilo de ser fariseu como se fosse algo inútil. Amen. Now I want to serve God. Agora eu quero servir a God has Deus. called me for this purpose. Deus me chamou para esse He propósito. separated me for the gospel, Ele me separou para o evangelho, which he prophesied a long time ago. que ele já havia profetizado há muito tempo Amen. atrás. So I encourage you, Então eu te encorajo, when you finish your grade 12, quando você termina a 12ª, think also about serving Jesus. pense também em servir a Jesus. Amen. Don't just dream worldly things. Não sonhe somente com as coisas seculares. All of us here, we are dreaming worldly things. Porque se todos nós aqui sonharmos com as coisas seculares, Who is going to dream to serve in the kingdom of God? quem vai sonhar em servir no reino de Deus? Hallelujah. Even us as parents, Mesmo nós como we pais, can encourage our children. podemos encorajar aos nossos filhos Serve the Lord. a servir ao Senhor. Amen. Which parent here has encouraged his children to serve the Lord? Qual é o pai aqui que já encorajou o seu filho a servir ao Senhor? That you, when you finish school, De que quando você terminar a escola, Bible college. diretamente vai a um colégio bíblico. Amen. Mili Kinyendo there in Maputo. Here, downtown, 1,500 per month. Mensalidade é 1.500. Amen. You study for 4 years. E você estuda por 4 anos Serve the Lord. e você serve ao Senhor. Amen.
either teaching at a Christian school, ou mesmo ensinando numa escola cristã, but teaching theology, mas ensinar or teologia, going as a missionary. ou sair como missionário, But God separated you for that. mas ser de Deus a te separar para Is isso. it only in this generation where God does not separate people for His kingdom? Será que é somente nessa geração que Deus não separou pessoas para o reino dele? Amen. Amém. Consider being separated for Jesus. Considere também ser separado para Jesus. Amen. Amém. So the gospel is about Jesus. Então, o evangelho é sobre Jesus. Now Paul answer the question again, who is Jesus Christ? Então, o apóstolo Paulo, ele vai responder esta pergunta: quem é Jesus Cristo? So he's going to introduce Jesus. Então, ele vai apresentar Jesus Verse 3. no versículo 3. Concerning his son Jesus Christ our Lord, Acerca de seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor, who was born of the seed of David according to the flesh. que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Verse 4, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. No versículo 4, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amen. Yeah, let's take those kids to pray the other side again. Vamos controlar as crianças para brincarem do outro lado. Tiana, vamos levar ele brincar daquele lado. Okay, so Paul mentions the first thing about Jesus O que o apóstolo Paulo menciona, a primeira coisa sobre Jesus, is that he's 100% God é de que ele é 100% Deus and 100% man. e é 100% homem. Now, as a man, Então, como he's homem, a descendant of David. ele é descendente de Davi. Let's go to Matthew chapter 1, verse 1. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Yeah, I want you to bear with me. Now we are going verse by verse. Eu quero que você tenha paciência comigo, porque estamos a ir de versículo em versículo. That's why I want you always to have a notebook to be writing down before. Por isso eu te encorajo sempre a ter um caderno de anotações para escreveres. Let's read verse 1. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Judas e seus irmãos. 3. Okay, no, just verse 1. Just read again only verse 1. Leia de novo, mas somente o versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Amen. Son of David, son of Abraham. Filho de Davi, filho de Abraão. Now jump to chapter 3, verse 16 Agora salte para o capítulo 3, versículo 16. to 17. 16 até 17. O mesmo livro de Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Assim diz a palavra do Senhor. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água e eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. 17. E eis que uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho me comprazo. Amen. Amém. So we are seeing two things here. Então aqui nós vemos duas coisas. Jesus is the son of David, Jesus é filho de Davi, but again it's confirmed from heaven that he's the son of God. mas também é confirmado dos céus de que ele é filho de Deus. Amen. So he's 100% man. Então ele é 100% homem, At the same time, he's 100% God. ao mesmo tempo é 100% Deus. Are we following? Estamos a acompanhar? Amen. Amém. Paul is servant of Jesus Christ.
Paulo é servo de Jesus Cristo, called to be an apostle, chamado para ser apóstolo, separated for the gospel, separado para o Evangelho, which is the good news about Jesus que Christ. é a boa nova sobre Jesus Cristo. And this Jesus Christ, E esse Jesus Cristo 100% man, é 100% homem 100% e God. 100% Deus. Amen. One day when we have time, we are going to discuss more about that. Quando tivermos mais tempo, vamos conversar mais sobre isso. Amen. Now, we are all children of God, Então todos nós somos filhos de Deus, just like Jesus Christ. tal como Jesus Cristo é. And this makes a big difference E isso faz uma grande diferença between him and us. entre ele e nós. Amen. He is 100% God. Ele é 100% Deus. And he's 100% man. E também é 100% The homem. fact that he's 100% man, Então o fato de que ele é 100% homem, it helps us to understand that he understands our weaknesses. isso nos faz compreender que ele entende as nossas fraquezas. Amen. Because sometimes we can say that, Jesus is God. Porque às vezes podemos pensar, Jesus ele é Deus. When we talk about him persevering on the cross, Quando falamos sobre ele perseverar na cruz, you can say, because him is God. podemos pensar assim, é porque ele é Deus. No, he was 100% man. Não, ele foi 100% homem. Amen. That's why he was called the son of David. Por isso ele foi chamado filho de Davi. And then Paul says another thing, E o apóstolo Paulo, ele diz mais uma coisa. verse 5, No versículo 5. that through Jesus Christ, read verse 5, sweetheart. Vou ler o versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Amen. And it's through Jesus Christ E é através de Jesus where we Cristo have received the grace aonde nós recebemos a graça of salvation, da salvação, even calling into the ministry, até chamar even our calling to the ministry. mesmo o nosso chamado para o ministério. Now, if you go to 1 Timothy chapter 1, verse 12 to 16, Então, se você for para o livro de 1 de Timóteo, capítulo 1, de versículos 12 até 16, Paul says he was a blasphemer, Paulo diz que ele foi um he blasfemo. was a persecutor of the church, Era um perseguidor da igreja, but he found the grace in the Lord. mas achou graça no Senhor. Amen. He found the grace in Jesus Christ. Achou graça em Jesus Cristo. So, this is the same Jesus Paul is introducing, Então, é o mesmo Jesus que o apóstolo Paulo está a apresentar, saying that through Jesus, dizendo que através de Jesus, we have found the grace. ele achou graça. Amen. Even his call to be an apostle, Mesmo o chamado dele para ele ser apóstolo, particularly to the Gentiles, particularmente apostolado para os gentios, through Jesus Christ. foi através de Jesus Cristo. So you see how everything is connected. Então você vê como tudo está conectado. Amen. And then when you continue in verse 6, E quando continua no versículo 6, read in verse 6. diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 6. Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Amen. Also in Jesus, you the Romans, you are called by grace. E também em Jesus, vocês romanos foram chamados através da graça. First to salvation, Primeiro para a salvação and then to go into ministry. e depois também chamados para o ministério. Amen. Amém. So this is where he ends his introduction. É aí onde ele termina a sua introdução. When he ends his introduction, E quando termina a sua introdução, he ends it with a greeting in verse 7. ele termina com saudações no versículo 7. Amen. You can read the greeting. E a saudação diz assim, versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Hallelujah. Amém. Yeah. So after this greeting, Depois dessa saudação, next week, então na próxima we are semana, going to enter into the body of the letter now. iremos agora entrar na estrutura da própria carta, Where Paul is going to begin to express his theology. onde o apóstolo Paulo ele vai começar a expressar a sua teologia. Amen.
Because this was just an introduction. Porque isto era apenas uma introdução. Now let me see if somebody's paying attention. Então deixa ver se alguém está a prestar atenção. Okay. Let's follow the flow of the introduction. Vamos seguir o fluxo da introdução da carta. Amen. Because today I'm teaching. Porque hoje eu estou a And ensinar. I'll be teaching through the book of Romans. Estarei a ensinar ao longo do livro de Romanos. Let's begin like this. Então vamos começar assim. Paul introduces three things. O apóstolo Paulo, ele apresenta três coisas. Amen. Let me see three courageous people here. Então deixa eu ver três pessoas corajosas. Amen. Each one will introduce. Each one will talk to me about who is Paul. Then another one talk to me what is the gospel. Another one tells me who is Jesus Christ. Das três coisas, a primeira pessoa, o primeiro corajoso, vai apresentar quem é Paulo. E depois, Oh wait, maybe because I don't want to take much of the time. ok, para não levarmos muito tempo, Let me explain once again. deixa eu explicar mais uma vez, rapidamente. And I want one person to have courage E eu quero uma pessoa to summarize how Paul introduced himself. para fazer um resumo da forma como o apóstolo Paulo ele se apresenta. Amen. Okay. First part. Primeira parte, He presents himself. ele se apresenta. Paul is a servant of Jesus Christ. Paulo, ele é servo de Jesus Cristo, número 1. He's called to be an apostle. É chamado para ser apóstolo. Then 3, he's set apart for the gospel. E a terceira coisa, ele é separado para a pregação do Evangelho. Yeah, he's set apart for the gospel. É separado para o Evangelho. Okay. Now we go to the gospel. Agora vamos para o What Evangelho. is the gospel? O que é o Evangelho? It's the good news É- about Jesus Christ, É a boa nova sobre Jesus Cristo, who was prophesied long time ago by the Old Testament prophets. que foi profetizado desde muito tempo pelos profetas no Antigo Testamento. Amen. So the gospel is the good news about Jesus Christ. Então, o Evangelho é a boa nova sobre Jesus Cristo. Okay. Who is Jesus Christ? E quem é Jesus Cristo? 100% God, 100% man. Ele é 100% homem e 100% Deus. Or you can say son of David, son of God. Ou pode dizer o seguinte: filho de Davi e filho de Deus. Amen. Then through Jesus, E através de Jesus, we have received salvation nós recebemos a salvação and our call into ministry. e o nosso chamado para o ministério. Simple introduction. É uma apresentação, uma introdução simples. Amen. Through Jesus, all people are called to salvation. Através de Jesus, todas as pessoas são chamadas à salvação. And also to the ministry. E também para o ministério. And then it ends on with greetings. E ele termina com saudações. Grace and peace be with you. Que a graça e a paz esteja convosco. Amen. Who can give me a summary? Come on. Quem pode nos dar um resumo? If you are paying attention. Se você estava a prestar A atenção, quick summary of the introduction. How Paul introduces himself. pode fazer um resumo da introdução da carta, da forma como Paulo ele se apresentou. This courageous today. Quem é corajoso hoje? Should I know I want him to stand here? Parece que a irmã Leonora está para levantar. Amen. My goal. Maybe somebody watching online is already having the capacity to do that. Talvez alguém assistindo online possa ter a capacidade para fazer isso. Amen. Yeah, but this is the introduction today, Mas esta é a introdução hoje. and we are going to end here. E nós vamos terminar I aqui. hope the Holy Spirit encouraged you. Eu espero que o Espírito Santo te tenha encorajado. Amen. That the way Paul was separated Que da forma como Paulo ele foi for separado the gospel, para o Evangelho, you also Jesus can separate you for the gospel. Jesus também te possa separar para o Evangelho. Amen. And that you may know Jesus, E que você conheça a Jesus, who is preached in the gospel. que é pregado no Evangelho. Amen. To understand that he's 100% God and 100% man. Entender que ele é 100% homem e 100% Deus. And for you to understand that
only in Jesus you receive grace. E que você entenda que somente em Jesus você recebe a graça. Only in Jesus you are saved by grace. Somente em Jesus você é salvo pela graça. And only through Jesus you are called into the ministry. E que somente através de Jesus você é chamado ao ministério. Nobody calls you into the ministry. Ninguém mais te chama ao ministério. It's Jesus who called you. É Jesus quem te chama para o ministério. Hallelujah. Amém. Grace and peace be to you. Que a graça e a paz estejam então convosco. Hallelujah. Let's put hands together for Jesus. Palmas para Jesus. Thank you so much. God bless you. Muito obrigado e que Deus vos abençoe. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Quem aprendeu aqui? Louvado seja Deus. Amém? Então nós vamos continuar com o nosso programa. Agora é o momento de depositarmos as nossas ofertas.